Oi, gente, bom dia a todos. Olha, então, vamos já início, né, nossa aula. Hoje a nossa aula ela vai dar continuidade ao assunto da semana passada, que foi um assunto que a gente pôde estudar falando sobre o Renascimento. Então, é um conteúdo que ele é fácil, não é difícil. E hoje a nossa atividade ela vai ser a atividade do livro. Então, realmente, hoje, como ela não é pelo Classroom, ela vai ser a atividade do livro. Vocês precisarão, então, colocar a resposta no caderno e vão me enviarem no privado para comprovarem, só para confirmar a questão da presença e também que estão participando da aula. Então, infelizmente, hoje não vai ser pelo Classroom, ela vai ser diretamente pelo livro de vocês, certo? É um pouquinho chato, né? Todo mundo já está acostumado pelo Classroom, mas a gente também precisa utilizar o livro, não é de vocês. Então, eu creio que vocês já têm um livro didático. Então hoje a gente vai dar continuidade a ele, né? Então, gente, hoje o nosso conteúdo então falando sobre o período do Renascimento. Vocês devem se lembrar que nós começamos a falar um pouco sobre ele na semana passada, o que foi, aonde surgiu, quais foram as características. E hoje a gente vai dar continuidade a falar sobre esse conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre a parte artística, nós vamos falar sobre as obras de artes e vamos falar também sobre os principais artistas que surgiram durante esse período, tanto os pintores como também os escritores daquele período. Então vamos lá, então, gente. Olha, então, gente, a gente vai falar então sobre esse período aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar a vocês. A gente vai falar então desse período aqui que é chamado então de Renascimento. E o que vai ser esse período do Renascimento que eu coloquei lá no grupo então? Deixa eu ver quem está pedindo para entrar. Aí, infelizmente, vai ter que ser assim. Deixa eu ver aqui. Pronto, gente. Então, deixa eu ver aqui. Todo mundo já está conseguindo ver? Deixa eu ver. O professor, vai ser pelo livro, é? Vai ser pelo livro, certo? Aí copia uma resposta no caderno e me manda para mim. Eu não estou em casa, não. Eu não livro para você em casa. Certo, aí você me envia depois. Certo? Até amanhã você me envia. Tá? Vai ser pelo livro. Eu também vou mandar a foto da atividade do livro no grupo. Aí qualquer coisa você faz. Olha aqui, gente. Então vamos lá. Então na semana passada, a gente de uma forma bem rápida, estudamos sobre o período chamado de Renascimento. O Renascimento cultural foi um período que aconteceu depois da Idade das Trevas, da idade onde a cultura tinha praticamente desaparecido, a população vivia no campo, o comércio mal existia. A gente vai dizer que esse período ele era chamado de Idade Média ou Idade das Trevas. E o período que veio depois da Idade Média, que a gente viu que foram 1000 anos de história, veio o período chamado de Renascimento. E o que significa renascimento? Significa renascer, não é? Esse renascer significa como se fosse o quê? Nascer de novo. Foi um momento em que a cultura ela nasceu novamente. Quando a gente fala de renascimento cultural, esse renascimento ele está se referindo ao quê? É como se a cultura ela tivesse voltado a surgir depois que a cultura praticamente ela tinha deixado de existir durante a Idade Média. Por isso era necessário renascer a cultura, fazer com que ela voltasse a existir, mesmo mesmo depois que já tivesse acabado então o período então chamado de Idade Média ou Idade das Trevas, como ficou conhecido. E esse renascimento, gente, eita, mas vocês são eficientes, já estão colocando nome, vocês são chiques, viu, gente? Olha aqui. Então a gente vai dizer então que o Renascimento foi um período onde a cultura ela voltou a ser praticada depois da Idade Média, entre o final do século XIV e o início do século XVI. Então foram aí 300 anos, né, gente? Foram 300 anos em que o povo lá da Europa tentaram acabar com a Idade Média, onde os senhores feudais mandavam, onde a Igreja Católica ela não permitia que a sociedade tivesse sua liberdade de expressão. Então, um grupo de homens lá da Europa, eles vão lutarem para que a sociedade tivesse liberdade, pudesse pensar, pudesse estudar, desenvolvesse a cultura, não é? E desenvolvesse principalmente a ciência. Então a gente vê que o Renascimento
vai ser um período de quê? Um período de cura, né? Vai ser um período em que as pessoas elas passaram realmente a lutarem pelos seus objetivos e que elas também queriam o quê? Que a cultura ela voltasse a ser valorizada. Nós vimos que o Renascimento ele foi um movimento cultural e político que surgiu lá na Itália. Eu vou mostrar aqui na primeira questão, a resposta ela vai estar nesse slide aqui, certo? Assim que terminar a aula, eu vou mandar um áudio explicando a atividade para vocês. Então não precisa ninguém se preocupar não. O Renascimento ele foi um movimento cultural, ou seja, foi um grupo de homens que lutaram para renovar a cultura, a economia e a política naquela época, porque a cultura praticamente era inexistente, a economia era controlada ainda pelos senhores feudais e a política também era controlada pelos senhores feudais e pela Igreja Católica. Então veja que o Renascimento é um movimento que surgiu lá na Itália e que desejava principalmente transformar aquela sociedade que era antiga, que não tinha muita lógica, né? A gente vai dizer que para renascer, para que a sociedade ela pudesse renascer novamente, pudesse se organizar de uma forma realmente clara, nós vamos dizer que eles se inspiraram nos valores gregos e romanos. Vamos dizer então aí, por exemplo, que nós temos Diégela. Diégela, então, quer transformar a sociedade brasileira. Mas para transformar a sociedade brasileira, a gente precisa de um exemplo de uma sociedade que é boa, de uma sociedade que é mais justa. Então, o Renascimento era um grupo de homens que lutaram para transformar uma sociedade que era muito injusta, onde apenas o rei, onde apenas os senhores feudais mandavam e onde apenas a Igreja Católica tinha conhecimento. E a gente vai observar que o Renascimento dá início à chamada Idade Moderna. É uma época em que as coisas elas começaram a mudar. Principalmente a gente vê o Renascimento surgiu na Itália, né, principalmente criado por um grupo de comerciantes. A gente vai dizer que esses comerciantes, que também essa já é uma das questões que eu coloquei aqui para facilitar a vida de vocês. Nós vamos dizer que lá na Itália existia um grupo de comerciantes que eles eram muito ricos. Só que naquela época, esses comerciantes eles não tinham muita influência na sociedade. Ele era tipo um comerciante qualquer, que não tinha nenhum valor. Ele tinha dinheiro, mas ele não tinha privilégio. E a gente vai dizer que esses comerciantes, que eram chamados de burgueses, eles então começaram a pagar artistas para eles fazerem obras de artes, para eles colocarem na casa deles e mostrarem que eles tinham grande importância. Então a gente vai dizer que esses comerciantes, que eram artistas, eram burgueses, não é? Esses burgueses que eram comerciantes, eles pagavam para os artistas fazerem obras de artes para eles. Então esses comerciantes, eles eram chamados de mecenas. O mecena é um comerciante que ele paga para artistas fazerem obras de artes para ele. E a gente vai dizer que o Renascimento ele surgiu em Florença, surgiu em Veneza, surgiu também em Roma, né, a capital da Itália. E a gente vai dizer por que esse nome Renascimento durante esse período da nossa história. O Renascimento é um período na nossa história em que as pessoas tentaram o quê? Tentaram recuperar a cultura dos gregos e romanos e colocar na Europa lá durante o século XIV. Por isso que eles estavam tentando o quê? Renascer. Eles estavam tentando novamente recuperar uma cultura que ela já tinha desaparecido. É a mesma coisa que eu falar. Eita, fulano para se tornar bom ele tem que nascer de novo. Quando a gente nascer de novo é a mesma coisa que renascer. É como se algo tivesse desaparecido e estivesse o quê? A necessidade da gente recuperar a cultura. Você lembra que eu falei durante as aulas de Idade Média que a Igreja Católica controlava o povo, só quem estudava era dos padres, só quem lia a Bíblia era dos padres. Nós vamos dizer então também, quem não era católico era queimado na fogueira. Então veja que a sociedade da Idade Média era uma sociedade onde praticamente a cultura ela tinha desaparecido. Então quando acabou a Idade Média,
os senhores feudais perderam o poder, a Igreja Católica começou a ser questionada, nós vamos dizer então que a população da Europa, ela começou então a lutar para renascer, para recuperar a cultura que ela tinha sido perdida e que era necessário eles recuperarem para a Europa ela voltar a ser o quê? Para ela ser valorizada novamente. E a gente vai dizer, o que é que a gente vai dizer quais são as características do Renascimento? A gente vai dizer que esse grupo de homens que faziam parte do Renascimento, eles tinham vários objetivos. A gente vai dizer então que eles queriam valorizar a cultura dos gregos e romanos, ou seja, eles queriam que a cultura dos gregos e romanos fosse novamente praticada lá na sociedade então da Europa. Eles também eram a favor do antropocentrismo, ou seja, o homem ele deveria ser mais valorizado, porque antes só existia o centro do universo, era o quê? A atenção era Deus, era o que nós chamamos de teocentrismo. E agora o homem ele passava a ser valorizado. Além do antropocentrismo, havia também o individualismo, ou seja, as pessoas passaram a acreditar na sua capacidade individual, na sua criatividade. E principalmente a gente vê a questão também do humanismo. O que é o humanismo? A gente vai dizer também que o humanismo durante esse período é uma das características mais importantes desse período. O que é que vai ser? O humanismo vai ser um valor, um dos objetivos que vão serem colocados aqui como a tentativa de valorizar o ser humano. Também durante esse período havia o quê? O racionalismo. Eles queriam serem racionais. Então aqui, nessas características de um renascimento, a gente pode dizer que eles queriam então valorizar a cultura dos gregos e romanos, eles queriam que o homem fosse valorizado, eles queriam dizer que o homem tem a sua capacidade individual, eles queriam dizer também que o ser humano ele deve ter o seu valor, que é o humanismo, que é um dos objetivos do Renascimento, e havia também o racionalismo, que era um dos princípios e dos objetivos principais que eram colocados então pelo Renascimento. Então eu posso dizer que esse movimento ele valorizava a cultura greco-romana, o homem como centro do universo, ele valorizava também o individualismo, que cada pessoa tem a sua capacidade, tem o seu talento e também tem a sua criatividade, valorizava a necessidade de um homem buscar os seus próprios objetivos, e havia também o racionalismo, que é o homem ele ser racional, ele não deixasse levar apenas pelos seus instintos, não é? Então veja que esse movimento aqui é um movimento em que ele vai buscar principalmente criticar a sociedade medieval. Eles queriam ser racionais, eles valorizavam a razão, né? Valorizavam a ciência, valorizavam a capacidade de cada pessoa de forma individual, valorizava também o antropocentrismo, o homem como centro do universo, e valorizava também a cultura greco-romana. Aí todo mundo pode dizer, é muita informação. Não é. Vocês vão observarem de uma forma bem objetiva o quê? O Renascimento era um movimento, né, em que homens lá do continente europeu, principalmente da Itália, lutavam para acabar com a sociedade onde as pessoas elas não eram racionais, onde as pessoas não valorizavam a ciência, só acreditavam naquilo que a Igreja Católica e naquilo que os senhores feudais eles diziam. Então veja, esse renascimento foi um movimento onde as pessoas lutavam para transformar a sociedade da Europa, para que eles utilizassem a razão, para que eles pudessem utilizar a ciência, e o homem fosse visto o quê? Como centro do universo. O homem ele deve ser valorizado. Quando eu digo homem, é o ser humano, certo? Tanto homem quanto mulher. Então veja aqui. E a gente vai dizer então aqui, o humanismo também foi um movimento intelectual que desejava o quê? Que valorizava o homem como um ser perfeito, criado por Deus. A gente pode dizer então aqui que durante esse período, gente, sobre essa definição de renascimento,
Alguém ficou com alguma dúvida? Foi um movimento em que homens lá da Itália se organizavam para lutar contra aquela sociedade que era injusta, que era desigual, uma sociedade onde eles não poderiam utilizar a razão, né, que é a capacidade que nós temos de diferenciar o que é certo e errado. Eles também queriam que o homem ele fosse mais valorizado, que é o que nós chamamos de antropocentrismo, e principalmente eles queriam acabar tanto com o poder dos senhores feudais, como também queriam acabar com o poder que a Igreja Católica tinha de impedir que o povo pudesse pensar, né? Eu acho que eu fui questionado esses dias que eu falando assim, não é que eu vou falar mal da Igreja, não. Eu estou dizendo apenas a verdade, não é? Eu sou católico, mas eu sei diferenciar o que é certo e o que é errado. Isso se chama de razão. Agora, algumas pessoas não utilizam muito a razão e acham que a gente está falando apenas mal da religião ou da igreja. Não é, não é? Então, a gente tem que aprender a diferenciar. Religião é uma coisa e a gente tem que diferenciar também um pouco da ciência, né? E a gente vai dizer então, gente, que durante esse período surgiram vários artistas que eram financiados pelos comerciantes e esses comerciantes eram chamados de mecenas, que é alguém que paga para outras pessoas fazerem obras de arte. Hoje nós vamos estudar, vamos terminar esse conteúdo sobre o Renascimento, que eles tentaram, então, vários artistas surgiram durante esse período, tentando renascer, tentando que a cultura ela voltasse a ser o que ela era antes da Idade Média. A gente vai dizer que existiram vários artistas durante esse período. Nós vamos ter Donatello, nós vamos ter Rafael, nós vamos ter Leonardo e vamos ter também Michelangelo. Lá o nome das 4 tartarugas ninjas. São nomes então criados em homenagem aos grandes artistas durante o período chamado de Renascimento. Então veja que até um desenho, né, até um filme foi dado em homenagem a artistas durante o período do Renascimento, né, pessoas importantíssimas na nossa história. Hoje a gente vai estudar então o período chamado de Mestres do Renascimento. E esses mestres são o quê? São artistas. Lá na cidade da Itália, muitos comerciantes, banqueiros e príncipes e papas, eles pagavam para os pintores fazerem obras de arte para eles. Então a gente vai dizer que quem pagava para outra pessoa fazer uma obra de arte, ele era chamado de quê? De mecenas. Então mecenas era um artista que recebia dinheiro para fazer obra de arte para alguém. Poderia ser um artista, um pintor, poderia ser um cientista, ou então poderia ser um letrado, uma pessoa que escrevesse um livro, por exemplo. A gente vai dizer então que durante esse período eles passaram a criarem novas formas de pintar, né? Fazer retratos mesmo. A gente vai ter praticamente uma aula de artes agora. A gente vai dizer que os artistas do Renascimento, eles criaram novas formas de pintar, novas formas de fazer uma cultura. Nós vamos dizer que durante esse período, eles vão colocar nas pinturas o naturalismo, ou seja, o que é o naturalismo? Nós vamos dizer que a natureza vai aparecer nas pinturas, porque antes desse período, o que havia era apenas imagens, pinturas de santos, né? Principalmente, né, os santos da Igreja Católica, e eles não tinham nenhuma expressividade, não poderia aparecer nenhum outro de pintura. Então a gente vai dizer que eles colocaram a paisagem nas pinturas. Nós vamos dizer que as pinturas passaram a ser mais reais, ou seja, passaram a tentar deixar a figura mais parecida com a pessoa. Também passaram a utilizar uma técnica do esfumaço. Se a gente tivesse sala de aula, a gente poderia comprar um lápis 3B ou 6B e atrás e na ponta dele tem um esfumaço. Todo mundo já viu aquela paleta, por exemplo, de maquiagem, né, que tem de colocar sombra, a buchinha? Aquilo seria mais ou menos um tipo de esfumaço, certo? Só que a gente vê que tem um lápis apropriado para pintar, que ele tem um esfumaço apropriado, que é de espalhar a tinta, dá um contraste entre o claro e o escuro. Nós vamos dizer que eles vão utilizarem
a técnica da perspectiva, que eu vou dizer como é a vocês. Minha gente, também para vocês está aparecendo essa risquinha, né? Na tela, tá horrível. Eu acho que eu vou ter que projetar aqui. Deixa eu ver aqui, compartilhar. Primeira Guerra Mundial, lá vem. Nada a ver aqui, achei. Pronto, gente, olha aí. Nós temos então o realismo na representação da figura, o esfumaço, que vai ser então eles colocavam lápis e espalhavam para ficar tipo manchado. É uma técnica que eles utilizavam. Havia a perspectiva. Perspectiva é o quê? É quando a imagem ela é pintada para dar uma impressão de profundidade, que existe uma paisagem por trás dos personagens. Foi criada durante o Renascimento. Nós vamos ver que também foram criados os autorretratos, que a gente viu, né, em artes, que o autorretrato é quando um artista ele se representa. E também a gente vê que as pinturas passaram a ser feitas a tinta a óleo, que antes era feita a tinta que é a base de água, e ela se desgasta bem rápido. Pronto, aqui eu trouxe um exemplo de cada uma dessas características das pinturas do Renascimento. O naturalismo é a representação da natureza, é a valorização da beleza natural do homem, seja da natureza ou da beleza natural realmente do homem, principalmente o nu, né? Imagina, até o ano de 1500 não era comum a gente ver uma pintura de uma pessoa nua, como a gente consegue ver aqui, não é? A gente vai dizer então que essas pinturas eram totalmente proibidas durante essa época. Também a gente tem um realismo. O realismo é o quê? Eles tentavam representar os artistas, as pessoas, da forma que elas realmente eram. Gordas, magras, altas, baixas, que antes também só representavam os santos da Igreja Católica. Eu não sei se essa mulher estava grávida ou era gorda, enfim. Também a gente vê aqui, então, o autorretrato, né? O autorretrato a gente estudou, que também é uma característica desse período. São artistas que se autorretratavam, que faziam pinturas de si mesmo para demonstrarem tanto que eles queriam deixar uma imagem para a sua posteridade, né? Para o futuro, como também eles queriam deixar o quê? Principalmente eles queriam dar a impressão de mostrar o que realmente eles estavam sentindo. Isso é um autorretrato. A gente tem aqui a técnica do esfumaço. Olha aqui o que é a técnica do esfumaço. Eles riscavam, depois espalhavam e dava a impressão então de um manchado. Então a gente vê que essa técnica do esfumaço, ela é um contraste entre a luz e a sombra, que dá a ideia de quê? De distanciamento da imagem. Olha só que legal. Também a gente tem essa linha do horizonte, que é o que vai estar aqui separando. Olha, bem no meio da imagem tem uma linha, ela é chamada de linha do horizonte. Ela vai separar a terra das nuvens, vamos dizer assim. Então ela é a ideia de distanciamento. Várias técnicas eles utilizavam legais. E a mais interessante, que vai ser criada pelo maior artista e pintor de todos os tempos, que é Leonardo da Vinci, que vai ser então a perspectiva. Nós vamos dizer que a perspectiva é uma imagem que ela tem tamanho, largura e ela tem profundidade. Ou seja, essa ideia de profundidade das imagens, elas vão serem criadas então por uma técnica chamada de perspectiva. A perspectiva que a gente vai ver aí é quando vejo que os personagens da frente eles são maiores e os de trás eles são menores. E isso dá a ideia de que a imagem ela é tridimensional, ou seja, que ela tem uma profundidade. E isso não existia antes de 1500. É uma invenção criada principalmente pelos renascentistas, principalmente por Leonardo da Vinci, que eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar. A gente vê também que eles criaram a técnica da pirâmide, né? Para que os desenhos, as figuras, elas sejam representadas de uma forma que tenha um equilíbrio organizada, eles fazem tipo um triângulo, tipo uma pirâmide, e a gente vai dizer que dentro dessa pirâmide, eles retratavam o quê? Fazia o desenho de uma pessoa, a pintura. Veja que realmente ela ficava mais organizada. E a gente não pode deixar de esquecer o que nós chamamos de quê?
Essas pinturas elas passaram a ser feitas de uma pintura a óleo. A tinta a óleo ela passou a ser utilizada e ela é mais resistente. Se alguém for na França, né, vocês podem passar, imagine, final de ano, ou então as férias de verão, de inverno lá no território europeu, e forem na França, imagine que a gente vai ver o quê? Uma imagem, as pinturas lá que elas são feitas a óleo. A gente vê que quando uma pintura ela é feita a óleo, e a gente vai ao museu, a gente, por exemplo, vai ao museu e a gente fotografa, a gente não pode fotografar com flash, porque como aquelas pinturas têm mais de 500 anos e a pintura a óleo ela vai se desgastando com a claridade, então é proibido se utilizar o flash em museus, certo? Para não desgastar. Aqui eu coloquei então alguns artistas mais famosos, de uma forma bem resumida, né, que daqui a pouco começa a aula do outro professor. Veja aqui, olha, na semana passada eu fiz o vídeo tanto de artes como de história. O de história eu estou gravando a aula, aí quando eu terminar, porque às vezes eu tenho que colocar no YouTube para não ficar encher a memória de vocês, então realmente ela demora um pouquinho, certo? Então nem que seja depois de aula do outro professor, mas eu colocar em 2 de manhã, certo? Nós temos aqui Sandro Botticelli. Nós vamos dizer que ele tratava principalmente da mitologia greco-romana. Tivemos Donatello. Donatello é considerado um dos grandes escultores renascentistas, dando origem realismo e força. A gente vai ver que Donatello ele representa principalmente esculturas, como a escultura de Davi, que eu vou mostrar a vocês. Temos também Rafael. Rafael, então, ele utilizou com precisão as técnicas de pintura. A gente vai dizer que Rafael, ele principalmente faziam retratos, né? Faziam pinturas de homens famosos lá do continente europeu. Por isso que a gente vê que ele faziam retratos daquela época e ele ficou conhecido como mestre das emoções, porque ele fazia com que as pinturas que eles faziam de pessoas ricas lá da Itália tivessem emoções, o sorriso, a simpatia, a alegria, certo? Havia também aqui, olha aqui, a gente vê uma pintura dele, que é a Virgem do Rochedo, e também temos aqui a Escola de Atenas, que é um dos quadros mais famosos que ele tem, certo? Então a gente vê que além de pintar pessoas famosas, eles também faziam pinturas, não é? A gente tem aqui Michelangelo. Michelangelo ele era escultor, arquiteto e pintor, né? A gente vai dizer então que ele é conhecido como o poeta do corpo, porque ele dava muita expressividade às partes do corpo das pessoas. Nós vamos dizer que a obra mais famosa de Michelangelo, ela ainda existe lá na Itália. A Igreja Católica, vocês sabem que tem a sede que é no Vaticano, lá na Itália. E a gente vai dizer que no Vaticano tem uma capela, junto onde o Papa ele mora, que é a chamada Capela Sistina. Isso aqui é no teto da Capela Sistina, então imagina o trabalho que deu para ele pintar. Isso aqui conta desde o nascimento, né, desde o surgimento do mundo até o dia do juízo final, o dia da volta de Jesus, certo? Então veja que ele pintou ao redor de toda a capela. Então é um lugar realmente que ele é adorado pela população. E uma verdadeira obra de arte, né? Que foi feita há mais de 500 anos atrás. Então é um sonho você ir a um local desse lá em Roma, no Vaticano, e entrar na Capela Sistina. Veja que ela era feita toda em gesso, que é uma técnica chamada de afresco. Então, esses afrescos, vai ser então desenho feito sobre gesso, e claro que ele foi restaurado ao longo do tempo, né? Mas ainda continua do mesmo jeito. A gente vê então aqui a única pintura entregue por Michelangelo que não foi feita em parede e nem em teto é essa pintura aqui. A gente vê que ele gostava de trabalhar em paredes, em teto, pintando. E a gente vê que a única obra de Michelangelo, então imagina aí a fortuna que vale. A única pintura que ele fez em madeira é essa aqui. Olha a obra de arte. Imagine você ter uma obra de arte dessa, não deixava ninguém nem entrar na minha sala, né? Aí a gente vai falar então aqui, na atividade tem uma questão sobre Adão e Eva, que eu vou mostrar a vocês uma obra de Michelangelo. Tem o juízo final, olha aí a pintura que deu, né? Muito bonita. E a gente vai estudar um pouquinho sobre Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci vai ser considerado um dos maiores artistas do Renascimento,
e também um dos maiores pintores de todos os tempos. Nós vamos dizer que ele foi matemático, físico, pintor, escultor, e a gente vai dizer também que a sua pintura mais famosa de todo vai ser então a Mona Lisa. A Mona Lisa é um quadro bem pequenininho e a gente vai dizer que ela é muito famosa por quê? Porque foi uma das primeiras pinturas que utilizou a perspectiva, que é a ideia de profundidade, e principalmente porque ela está sorrindo. Naquela época o sorriso ele era proibido, porque a Igreja Católica dizia que quando uma pessoa sorria, acabava com o medo e sem o medo Deus não existia. Então veja que ele foi muito audacioso em criticar em desafiar a Igreja Católica naquela época. Por isso que essa imagem, essa pintura, ela é a mais famosa de todas. É a mais valiosa, tem um valor incalculável, inestimável, né? Só um minuto aqui. Então, gente, eu passei o slide e esqueci de mostrar aqui. Esse é o naturalismo. Só um minuto, viu? Que eu estava gravando um vídeo para os que ficarem em casa, né? Os que não assistiram. Naturalismo, o realismo, que é a representação de realmente como as pessoas eram. O autorretrato, as pessoas se autorretratavam. A técnica do esfumaço, que dava a impressão do contraste entre o claro e o escuro. A ideia de distanciamento. Aqui nós vamos ter a ideia de perspectiva, uma imagem que ela vai ter tamanho, largura e profundidade. Nós vamos dizer aqui a técnica da geometria, né? Passar a utilizar a matemática nas pinturas para dar imagem, a ideia de organização. Tem a pintura a óleo, certo? A gente tem vários artistas do Renascimento, como Sandro Botticelli, que tratavam principalmente do tema mitológico, que vai ser então o tema do Renascimento, certo? Tratava principalmente da questão mitológica, né? Vamos ter Donatello, que é considerado um dos artistas e escultores do Renascimento, que sempre eles tentavam mostrar o realismo e a força. Existe uma escultura muito famosa de Donatello, que vai ser a escultura de Davi. Rafael Sancho, nós vamos dizer que ele era vamos dizer assim, um retratista oficial de vários homens ricos daquele período, que ele representava principalmente as emoções das pessoas, e a gente vai dizer que ele tratava tanto de religião, temas relacionados à religião, como a delicadeza das pinturas, como a Virgem da Rosa. Havia também a Escola de Atenas. Nós temos Michelangelo, que era escultor, arquiteto e pintor. Michelangelo, como eu acabei de dizer, ele gostava de fazer muitas pinturas em tetos, em parede, e ele tratava principalmente de temas religiosos. E a gente vai dizer também que o único quadro que ele fez que não foi feito em parede ou em teto foi esse aqui, que é uma pintura feita em madeira, que é da Sagrada Família, né? Que vai ser Maria, José e Jesus. Também temos a criação do homem, né? O homem seria Adão aí na imagem. Houve também a pintura do Juízo Final, que ela está lá na Capela Sistina, no Vaticano, em Roma, a sede da Igreja Católica. E Leonardo da Vinci, que Leonardo da Vinci então vai ser um dos maiores artistas do período do Renascimento. Aí a gente tem aqui então a Mona Lisa, né? Que eu acabei de falar para vocês, que vai ser então a pintura mais famosa de todos os tempos, porque ela está sorrindo, e o sorriso ele estava desafiando a Igreja Católica naquela época, porque a Igreja Católica dizia uma pessoa então que sorria estava acabando com o medo, e sem o medo Deus não existia. A gente vê então também essa imagem, essa pintura ela vai ser muito desafiadora porque ele utilizou a técnica da perspectiva, uma imagem que tem tamanho, largura e profundidade. E a gente vê que essa literatura, essa renovação da cultura, ela não ficou apenas da pintura, mas ela também vai ficar na literatura. Como é que ela vai ficar na literatura? Nós vamos ter o surgimento de grandes escritores durante esse período. Nós tivemos William Shakespeare. William Shakespeare ele vai criar Romeu e Julieta, que todo mundo já ouviu falar. Nós vamos dizer que foi criado também Miguel de Cervantes Saavedra, né? Miguel de Cervantes Saavedra vai ser um escritor espanhol
que ele criou o segundo livro mais famoso do mundo, né, ficando abaixo apenas da Bíblia. Nós vamos dizer que vai ser o livro chamado de Dom Quixote de La Mancha, que conta a história de um homem de 50 anos de idade, que vendeu tudo para se tornar um cavaleiro. Então isso foi o que? Ele criou esse livro para criticar a sociedade medieval. Então a gente vê que é um livro muito bom. Também durante esse período a gente vê que foram criados vários outros artistas surgiram. Maquiavel, Dante Alighieri. Nós temos Luís de Camões, que vai criar o livro Os Lusíadas, certo? E a gente tem aqui então que durante esse período o Renascimento ele começou não a ficar apenas na Itália, mas ele também começou a se espalhar pela Europa. Então a gente vai dizer que durante esse período o Renascimento ele surgiu. Ele vai primeiro renovar a cultura, ele vai renovar a cultura, renovar a literatura, né, que são a criação de livros. E ele também vai mudar algo muito importante da sociedade, que vai ser o quê? Durante esse período, então, ele vai mudar principalmente a questão da ciência. Nós vamos dizer que durante esse período, a ciência também ela vai ser muito mudada. Por quê? Antes de acontecer o Renascimento, as pessoas acreditavam que a Terra era o centro do universo, que é o que nós chamamos de teocentrismo. Geocentrismo. Geo significa terra, centrismo, centro. A Terra como centro do universo. Nós vamos dizer que surgiu Nicolau Copérnico, que era um matemático. Ele disse que o centro do universo era o Sol. Só que apenas lá no século XVI, com o surgimento de um homem chamado de Galileu Galilei, o artista ele comprovou que o Sol era o centro do universo. E a Igreja Católica continuava afirmando que a Terra era o centro do universo. E a gente vai dizer que a partir da criação de Galileu Galilei, da descoberta dele, surgiu o que nós chamamos de heliocentrismo. É o Sol que é o centro do sistema solar. Então veja que o Renascimento ele teve uma importância para a nossa vida. A cultura ela mudou. As pinturas passaram a ser mais realistas. Mudaram também os livros, que passaram a ser mais reais, não é? Mais envolvidos com a nossa vida, de romance, de aventura. E também houve uma invenção, uma revolução na ciência. Antes as pessoas imaginavam que o centro do universo era a Terra e não o Sol, que é o sistema heliocentrismo. Então, a partir disso, a gente pode ver que tem uma grande importância para a nossa vida. Olha, gente, na primeira e a segunda questão eu vou ajudar vocês e as outras vocês vão fazendo aos poucos, ok? O ideal é fazer até 5 horas da tarde, porque eu posso mandar a resposta ainda hoje, certo? Para vocês corrigirem. Veja, primeira questão, faça o rascunho aí bem rápido, ou eu mando um áudio lá. O Renascimento foi o quê? Primeira letra A. O que foi o Renascimento e quando surgiu? Vocês vão colocarem. O Renascimento foi um movimento que queria que a cultura voltasse a surgir. E aonde foi que começou? Na Itália. Letra B. Quem financiava os artistas? Era chamado de quê? Quem financiava era quem? Eram os mecenas, que eram comerciantes. Aí letra C. Com que objetivo eles financiavam? Eles financiavam artistas porque eles queriam o quê? Mostrar que tinham poder. E eles queriam mostrar que eram pessoas importantes na sociedade. Eu vou mandar isso um áudio lá no grupo, viu? Segunda questão. Quem são os personagens representados na fonte 1? Que vai ser Adão, que é esse homem aí na nossa esquerda. E Deus vai estar sendo representado nesse homem, nesse idoso, cabelo brancos, não é? Nós vamos ver como é representado o personagem da fonte 1. Você vai dizer como Adão está sendo representado. Que característica do Renascimento pode se perceber na fonte 2, que é nesse texto? E letra D. A fonte 1 ela confirma ou nega a fonte 2, certo? Eu vou mostrar a vocês bem rapidinho, vou mandar um áudio antes que termine a nossa aula. Só falta 10 minutos então.